Olá, eu sou a Luciana Barcala e hoje eu tô aqui para falar sobre a topografia, mas na lesão medular, conforme pedido, muito pedido pela minha querida aluna Fernanda Medina. Tá aqui a explicação da topografia da lesão medular. Eu vou dividir essa aula de topografia da lesão medular em duas formas, tá? Uma, eu vou explicar só a escala de Frankel, onde eu falo sobre comprometimento de sensibilidade e de movimento. E essa aqui eu vou falar sobre a regra básica que a gente tem para identificar a perda de movimento nos pacientes que sofreram uma lesão medular. Essa regrinha a gente usa, é uma regra básica que a gente usa clinicamente para detectar quais são os músculos que foram comprometidos, a funcionalidade. Então eu tenho uma lesão na medula, aqui está minha medula. Então eu tenho uma lesão nessa altura da medula. Todos os músculos inervados, né? Porque aqui da medula vão sair os nossos nervos para chegar no nosso músculo. Então, toda a inervação que sai da medula espinal, desse nível medular para baixo, vão estar comprometidos. Então, todos os músculos que são inervados desse nível medular para baixo vão estar comprometidos. E aí a gente usa uma tabela de uma regrinha básica, que é isso que tem muita dúvida e esse é o pedido da minha querida aluna Fernanda, tá? Então eu vou colocar aqui a tabela para a gente identificar qual que é o nível medular. Eu identificando o nível medular, eu sei que todos os músculos, a partir desse nível medular, então, por exemplo, T10, todos os músculos que recebem inervação a partir de T10, então T10, T11, T12, L1, L2, porque todos os músculos que nós temos no corpo são inervados por um nervo específico, tá? Que saem da medula espinal e aí vão vão fazendo suas bifurcações até chegar nos músculos menorzinhos e mais distais. Então, a partir desse nível medular, eu sei que todos os músculos inervados, a partir de T10, vão estar comprometidos. Então, o paciente, ele perde movimento a partir de T10 até ao mais distal de inervação da medula. Então, eu vou colocar aqui essa tabela com a regrinha básica da funcionalidade da lesão medular, dos pacientes que sofreram uma lesão medular. Então, a gente começa com essa regrinha aqui, C2 a T10. O que eu quero identificar? O nível medular. Nível medular. Ok? Então, aqui é o quê? O processo espinhoso. O que é o processo espinhoso? A vértebra. Então, por exemplo, aqui eu tenho a altura da minha vértebra C7, tá? Então, eu tenho aqui a C7, que é na minha região cervical, e aí, da C7, eu vou ter um nível medular. É o mesmo? Não é o mesmo. Por quê? Quando a gente estuda a neuroanatomia, a gente verifica que a medula vai ter um comprimento e a coluna vertebral é um pouquinho maior. Então, elas são desproporcionais. Então, eu tenho a coluna que é maior e a medula um tamanho menor. Só que toda essa conexão acontece, tá? Então, desde a parte mais distal da coluna vertebral, ela se conecta com a medula espinal.
Mas eu não vou entrar nisso agora, eu vou fazer uma aula só explicando essa diferença, essa composição da medula espinhal, porque eu quero realmente fixar nessa regrinha, que é onde os alunos na graduação apresentam uma grande dificuldade, né? E a gente perdia um pouquinho de tempo para poder explicar isso e realmente entender bem. Então, como é essa regra? Processo espinhoso C2, tá? Então, a minha vértebra C2. Como eu vou saber que a minha vértebra C2 tá em que nível da minha medula? Então, a minha vértebra está em qual nível da minha medula? Eu vou somar 2, tá? Então, se é C2, a minha vértebra, qual é o nível medular? C4. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho uma lesão na vértebra C2, a altura da minha medula é C4. Se a minha lesão medular é em C4, todos os músculos inervados a partir de C4 vão estar comprometidos. Ok? Então, vamos continuar com a regrinha. Então, até T10, eu faço essa regra. Somo mais 2. Então, por exemplo, C4 mais 2, que nível medular é? C6. C5 mais 2, qual é o nível medular? C7, tá bom? Então, T11 não entra nessa regrinha de 2, tá? Vai ter uma outra regra para T11. T5 mais 2, T7. A regrinha básica de matemática, galera, 2 só. Então, T5 mais 2, o nível medular é T7. T6, qual é o nível medular? T8, ok? Continuando aqui na regrinha. Então, vou até fazer um pouquinho maior, deixar bem bonitinho aqui. Depois faço o e-book, né? Que agora tudo é e-book. Então, ó, C2 até a T10, eu vou fazer o quê? Somo 2, tá? Então, tudo isso aqui é o meu nível medular. Tá, mas tem outra regrinha também. Quando for T11 e T12, correspondendo às vértebras T11 e T12, então, qual é o nível de comprometimento da minha medula? Todos os músculos inervados pela lombar, tá? Então, todos os músculos que têm a inervação dos nervos lombares, seja L1, L2, L3, L4, L5. Então, meu paciente que tem uma lesão, por exemplo, uma fratura em T11 ou T12, essa fratura comprometeu a minha medula. Então, comprometeu qual inervação muscular? Todos os músculos inervados pela lombar. Então, esse é o meu nível medular, esse é o meu nível de funcionalidade. E para terminar essa regrinha, L1 e L2. Então, das vértebras L1 e L2, qual vai ser o nível medular? Quais vão ser os músculos comprometidos? Todos os músculos inervados pelos nervos sacrais. Então, a minha perda funcional é sacral. Quando for T11 e T12, minha perda funcional é lombar. Quando for de C2 até a T10, eu somo 2 e aí eu consigo identificar qual que é o nível medular que teve perda dos movimentos, tá? Então, o paciente tem uma espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra. Esse escorregamento da vértebra começa a comprimir a medula. Se a vértebra é uma T4, por essa regrinha, por essa tabela, o que eu vou identificar?
T4, somo 2, T6. Todos os músculos inervados pelos nervos T6 para baixo estão comprometidos. Tem perda de contração muscular devido à lesão dessa medula, tá? Aí sempre tem essa perguntinha que eu acho que cabe muito bem ainda aqui nessa nossa aula. Por que até L2? Porque lembra que eu expliquei para vocês que a medula e a coluna vertebral têm tamanhos diferentes? Então a minha medula, ela termina na coluna vertebral a nível L2. Eu vou fazer uma aulinha depois só explicando essa diferença, porque eu quero que vocês fixem aqui, é exatamente isso, tá? Essa regra de nível funcional, de inervação, de nível da medula, lesão na medula, o que acarreta nos nossos pacientes, tá? Um grande abraço e até a próxima!